Olá! Já imaginou se a gente pudesse prever um deslizamento de terra com uma precisão impressionante a ponto de salvar vidas e, claro, otimizar recursos públicos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num projeto de pós-graduação que faz exatamente isso, mostrando como os drones estão de fato revolucionando o trabalho da Defesa Civil no monitoramento de áreas de risco. Bom, a nossa análise de hoje é baseada no projeto de intervenção, inovação na defesa civil, integração de drones no monitoramento de áreas de risco e preservação ambiental em João Monlevade MG. Esse é um trabalho de autoria de Luan Marcelino Barbosa, que teve a orientação da professora Ana Maria Stefan. Ele foi apresentado como trabalho de conclusão do curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para a gente entender a dimensão desse projeto, nosso roteiro vai ter 5 etapas, ok? Primeiro, vamos entender qual é o grande desafio da gestão de riscos. Depois, como os drones aparecem como uma solução. Aí a gente vai ver o projeto na prática, analisar o seu legado e, no final, fechar com as principais conclusões. Vamos lá, começando pelo coração do problema. A gestão de riscos em muitas cidades brasileiras vive um dilema. Como é que se monitora, de um jeito que seja eficiente e seguro, aquelas áreas mais vulneráveis a desastres ambientais? Olha, as abordagens mais convencionais, sabe, como as inspeções direto no local, muitas vezes são um verdadeiro quebra-cabeça. Elas podem ser bem lentas, acabam expondo os técnicos a perigos e talvez o mais grave, quase sempre não dão a precisão que a gente precisa para um planejamento que realmente evite um desastre e salve vidas. E é exatamente aqui que a tecnologia entra em campo e vira o jogo. Os drones, quando combinados com uma técnica chamada fotogrametria, oferecem uma visão completamente nova para analisar os riscos. E o que é essa tal de fotogrametria? Bom, de um jeito bem simples, é a ciência que pega centenas, às vezes milhares de fotos tiradas por um drone e transforma tudo isso em produtos super precisos, como mapas, cheios de detalhes e modelos tridimensionais do terreno. O processo todo é muito metódico, não é de qualquer jeito. Tudo começa com um planejamento bem cuidadoso da missão de voo. Depois, o drone entra em cena e captura as imagens em alta resolução. Aí, um software específico processa essa montanha de dados para finalmente gerar os produtos geoespaciais que vão servir de base para toda a análise da defesa civil. Ok, mas vamos sair um pouco da teoria e ver como tudo isso funciona na prática. O estudo de caso desse projeto nos leva para a cidade de João Monlevade, lá em Minas Gerais. O que a gente está vendo aqui é um dos resultados mais impactantes, um ortomosaico. Tenta imaginar isso como uma única foto gigante, com uma resolução altíssima e geograficamente correta que foi montada a partir de várias imagens menores. Com isso, os técnicos conseguem medir distâncias, áreas e elevações com uma precisão incrível. Tudo direto do computador. E não para por aí. A análise vai ainda mais fundo. Além desses mapas em 2 dimensões, a tecnologia também cria modelos tridimensionais como estes. Com eles, dá para analisar a inclinação das encostas, a proximidade das casas com as áreas de risco e enxergar a topografia por vários ângulos. Isso é fundamental para o diagnóstico técnico. E talvez o mais fascinante é que esses modelos digitais permitem simulações. A equipe da Defesa Civil pode literalmente fazer sobrevoos virtuais, identificar os pontos mais críticos e planejar as ações de prevenção com uma eficácia muito maior. E o melhor, sem precisar ir fisicamente a locais de difícil acesso ou perigosos. Certo, mas qual é o impacto real disso tudo, para além da operação do dia a dia? A questão aqui é entender como essa tecnologia fortalece a gestão pública, como ela transforma dados brutos em decisões estratégicas. E o ponto crucial muitas vezes se resume a um número como este, quase 4.800.000 reais. De acordo com o projeto, esse é o custo estimado para as obras de contenção que são necessárias em um único setor de alto risco. Chegar no orçamento com esse nível de precisão só foi possível por causa dos dados detalhados do drone. Isso permite um planejamento financeiro muito mais correto e fácil de justificar. Então, os benefícios para a gestão pública são vários e estão todos interligados. A gente está falando de otimizar tempo e recursos, o que, naturalmente, leva a decisões mais rápidas e bem fundamentadas. Isso cria uma base técnica muito forte para planejar obras. E mais, todo o material visual que é gerado vira uma ferramenta poderosa para engajar a comunidade e também para promover a colaboração entre diferentes secretarias, como meio ambiente e obras.
Bom, com isso, a gente chega na parte final da nossa análise. É hora de refletir sobre a importância de trabalhos como este, que fazem essa ponte tão necessária entre a pesquisa acadêmica e as necessidades reais da sociedade. Olha, a conclusão do próprio autor resume perfeitamente o espírito da coisa. Ele diz que o projeto se posiciona como um exemplo de como a pesquisa acadêmica pode e deve gerar transformações reais no dia a dia da administração pública brasileira. E é por isso que é fundamental a gente reconhecer a qualidade de um projeto de intervenção como esse. Ele não só apresenta uma solução tecnológica, mas também reforça o compromisso da universidade e do curso de pós-graduação em formar profissionais com visão ética, crítica e, acima de tudo, capazes de aplicar o conhecimento para ajudar a sociedade de forma efetiva. Trabalhos como este mostram o poder que existe na união entre a academia e a gestão pública. Para que mais pessoas possam conhecer soluções inovadoras como essa, considere seguir nosso canal, curtir o conteúdo e compartilhar esta análise. E para a gente fechar, um ponto de transparência. Este conteúdo é uma síntese que foi produzida com o auxílio de inteligência artificial e é baseada exclusivamente no projeto de intervenção original que a gente apresentou aqui. Muito obrigado pela atenção,